Decepcionou, Léo? Não sei. Claro que a expectativa era alta, o Carlo Ancelotti empolga muito no comando da seleção brasileira, mas não é um botão que a gente vai apertar e esse time do nada vai ter entrosamento e vai jogar como o Ancelotti quer. A impressão que ficou é que o Brasil entrou para empatar o jogo mesmo, ou ganhar numa bola esticada, num contra-ataque, mas acho que do meio para frente, no momento em que o Brasil teve o controle da posse, acho que não soube muito bem executar os movimentos e sair de trás em velocidade. Agrediu pouco a equipe equatoriana, mas foi seguro na sua parte defensiva. O Alisson não fez nenhuma grande defesa durante todo o duelo. Foi bem defensivamente, que tem sido um problema também da seleção brasileira com os outros treinadores. Meio campo hoje, faltou um pouquinho, talvez o Bruno Guimarães. Eu acho que faltou o Brasil tentar jogar mais. Não necessariamente tem a ver só com o meio-campo. Acho que tem algumas questões desses meias de chegarem à frente, de chegada na área. Acho que o Brasil se resumiu a bolas para os pontas, Vinícius Júnior e Estevão, no caso, para que eles, numa jogada no 1 para 1, resolvessem através de um cruzamento. Até no segundo tempo, o Vinícius consegue uma boa jogada pelo lado esquerdo, cruza para trás, o Richarlison não finaliza da melhor maneira. Mas foi um jogo pobre do ponto de vista ofensivo da seleção brasileira. Acho que dá para a gente classificar dessa forma. Entendo que acho que a estratégia do Ancelotti hoje era sobreviver jogando em Guayaquil. Era trazer um ponto, não perder o jogo, para depois, agora, diante do Paraguai, em que o Brasil será mandante, aí sim ter um outro estilo de jogo. Pelo menos isso é o que a gente espera. Até porque a seleção paraguaia não vai tentar sair para duelar com o Brasil, como o Equador fez, no caso, um mandante do duelo de hoje. Alguém aproveitou ou impressionou o Ancelotti? Gostei muito da atuação do Casemiro, liderança importante no meio-campo da seleção brasileira, não só pelo aspecto técnico, mas também pela parte comportamental. Em um determinado momento também, ele chega no Bruno Guimarães, dá uma chacoalhada no companheiro, é um cara que fala a todo momento com a arbitragem, apesar de não ser o capitão de fato, porque a braçadeira ficou com o Marquinhos, mas é um cara que se posiciona dentro do campo, tem o melhor entendimento de como funciona um jogo de futebol, não só com a bola rolando, mas tudo que cerca, tudo que envolve uma partida de futebol. Então, gostei muito da atuação do Casemiro e de todo o sistema defensivo brasileiro, digamos assim. A linha de 4, todos os jogadores foram bem. Atenção especial e destaque também para o Alexandro, que fez a estreia dele hoje no miolo de defesa ao lado do Marquinhos. Gostei da partida do Alexandro, foi muito bem também. O Alexandro, que é o Alex, que é o zagueiro. Exatamente. Falou que pode chamar de Alex, tá tudo certo. Gostei do Wanderson e acho que ele foi mais exigido do que o Alexandro lateral. Isso ou não? Acho que os dois foram bem exigidos, porque o Equador jogava com 2 pontas bem abertos e a ideia era deixá-los no mano a mano com os laterais brasileiros. Então, trabalhar a jogada por um lado, às vezes utilizar uma inversão que deixaria o ponta do Equador frente a frente com o lateral brasileiro. Tanto o Alexandro quanto o Wanderson foram muito bem nesses duelos. Com o Minda, por exemplo, com o Angulo, que eram os 2 jogadores mais abertos da seleção do Equador. Então, os 2 laterais foram bem, assim como o primeiro homem de meio campo da seleção brasileira. Dali para frente, acho que não tem como a gente falar só da parte defensiva, em que esses jogadores contribuíram no momento sem a bola. Mas se o Brasil faltou ou não teve o seu melhor jogo ofensivo, foi por conta também desses jogadores da parte da frente. Aí Gerson, Bruno Guimarães, Richarlison, Vinícius Júnior e o Estevão. Agora, vamos falar taticamente. Ontem a gente antecipou aqui a escalação, desenhou algumas possibilidades do lado do Ancelotti, como ele poderia escalar a equipe. Acertamos, mas a outra opção com o Estevão foi realmente um ponta. Vamos colocar então um campinho para o Léo explicar para a gente. Isso, vamos para o campinho que acho que fica mais fácil. O Brasil foi para o jogo num 4-3-3. Nada de losango de meio campo, mas como a gente levantou a hipótese de Vinícius aberto por um lado, Estevão aberto pelo outro. Senti falta de chegadas mais na área dos volantes do Brasil, então o Gerson se infiltrando nesse espaço entre o Ordonhes e o Pátio. Aliás, a seleção equatoriana tem 2 belos zagueiros. Pátio, campeão da Champions com o Paris Saint-Germain, e o Hincapié, zagueiro do Bayer Leverkusen, bom passador também. Miolo de defesa muito bom. E do Bruno Guimarães também se infiltrando nesse espaço entre o Hincapié e o Stupinhan.
os dois volantes do Brasil, para mim, se apresentaram um pouco à frente. Poderiam ter contribuído mais no momento em que o Brasil tinha posse de bola. Não sei se também foi uma instrução do Carlo Ancelotti. Richarlison não fez um grande jogo e, para mim, até o Matheus Cunha era uma opção melhor para o jogo de hoje, mas já já a gente chega nas trocas. Vinícius Júnior bem aberto pelo lado esquerdo, Estevão bem aberto pelo lado direito, e era através dos pontas que o Brasil tentava jogar com escapes e tentar ganhar na individualidade o Estevão do Estupinhã e o Vinícius Júnior do Ordões. Na saída de bola, o Brasil começava com essa linha de 4, do jeito que está aqui mesmo, com o Alexandro, o outro Alexandro, Marquinhos e o Wanderson. No momento em que o Brasil conseguia ganhar um pouquinho mais de espaço e se posicionar naquilo que a gente fala de bloco médio, ou seja, na intermediária, quando ganhava um pouco de campo, o Alexandro baixava para ficar próximo dos zagueiros, o Wanderson era liberado e o Estevão vinha um pouquinho mais para dentro, como a gente levantou a hipótese ontem. Se o Brasil utilizasse algum lateral mais à frente, esse lateral seria o Wanderson e não o Alexandro. Mas não foi algo tão usual, digamos, no jogo, até porque a seleção brasileira, em poucos momentos do jogo, teve mais a posse da bola, conseguiu ditar o ritmo da partida. Não foi o que a gente viu de mais comum. O que a gente viu bastante hoje foi a seleção equatoriana conseguindo pressionar bastante a saída de bola do Brasil, e o Brasil tendo dificuldade para sair jogando. Não com erros nos primeiros passes, mas sem a saída, sem um antídoto para essa pressão alta praticada pela seleção equatoriana. O BKSS deixa quase 1-1 ali em vários momentos e fica mais complicado. Exatamente. E aí o encaixe era o Alan Franco, que não é um atacante, né? Jogador que atua no futebol, com boa passagem pelo futebol brasileiro. Não é um atacante, mas no momento em que saía para pressionar, era um dos jogadores mais avançados. Assim como o Yeboah, os dois nos dois zagueiros do Brasil. Minda e Angulo nos dois laterais. E aí, no caso, mesmo em inferioridade numérica, saía para o Caicedo ficava com um dos volantes e o Vitti ficava com o outro. Acho que a grande saída para o Brasil seria encontrar, por uma questão matemática, esse terceiro jogador de meio campo. Por quê? O Caicedo grudaria em um, o Vitti no outro. Sobraria, no caso, geralmente sobrava o Gerson. Forçaria com que um dos zagueiros saísse da última linha para dar um combate, ou se esse zagueiro não sai, o Gerson está livre para receber essa bola, geralmente nas costas dessa pressão da seleção equatoriana. Mas o Brasil não achou esse recurso. Outra saída importante poderia ser, de repente, o fato do Estevão vir para dentro, porque nesse caso ou ele vai levar o lateral com ele, ou então um zagueiro vai ter que sair no combate e o Richarlison ficaria no mano a mano com o zagueiro restante. Mas também não foi uma saída encontrada pela seleção brasileira. Por isso que eu acho que também, no ponto de vista do jogo com bola, o Brasil fez um jogo pobre. Acho que o Brasil poderia ter encontrado soluções melhores dentro do jogo. Entendo também que era a estreia do Ancelotti, mas esse grupo da seleção brasileira, muitos deles já vinham jogando junto. Abusou muito, como você falou, das jogadas individuais do Estevão e do Vinícius. E os zagueiros foram muito bem do Equador. Várias vezes ficava ali no mano a mano, o zagueiro conseguia fazer o desarme, talvez no penúltimo passe, e a bola voltava na posse do Equador. Acho que o BKSS confiou muito na individualidade, no jogo de 1-1 que os dois zagueiros dele tinham. Principalmente um campeão da Champions. O Pacho, campeão da Champions, e o Henrique Capié, zagueiro do Bayer Leverkusen, que também é um time que, eventualmente, com o Xabi Alonso, sobe pressão, marca mano a mano, então já são jogadores acostumados a isso. Tivesse o BKSS dois zagueiros que não são de primeiro nível, talvez ele não utilizasse essa estratégia. Mas eu achei que a seleção equatoriana foi muito bem no momento em que pressionou a saída de bola do Brasil. Mudanças. Ele muda, ele demora a mudar? Você gosta das mudanças? Eu acho que as mudanças contribuíam para o desenho que o jogo já tinha. Então, sai o Estevão, entra o Gabriel Martinelli pelo lado direito, né? O Martinelli, geralmente, pelo Arsenal, ponta do lado esquerdo, entrou pelo lado direito. Acho que a ideia, no segundo tempo, já era a puxada de contra-ataque, e o Martinelli tem essa velocidade que ele poderia entregar à seleção brasileira. Na referência, saiu o Richarlison, para mim fez um jogo bem aquém, por mais que ele tenha ficado muito isolado algumas vezes, mas não fez um grande jogo. Para a entrada do Matheus Cunha. Jogadores de características diferentes. O Richarlison é aquele jogador que faz mais diagonais, de mais velocidade nas costas da defesa. O Matheus Cunha já é um centroavante que sai mais
para se associar, até porque ele não vem jogando, como a gente disse ontem aqui, como um centroavante de área. É um dos dois jogadores que ficam atrás do centroavante do Wolverhampton, time que o Matheus Cunha defendeu nessa temporada. Então, era um jogo mais para sair da área, de repente, levar um zagueiro com ele e abrir um espaço para uma diagonal do Vinícius Júnior ou uma diagonal do Gabriel Martinelli, nesse caso. Acho que foi isso que tentou o Ancelotti com essa troca aqui. Depois temos troca da saída do Gerson para a entrada do Andrei Santos. No caso, o Bruno vindo para cá e o Andrei mais pelo lado direito. Mas faltou para mim esse movimento aqui de tentar explorar esse espaço entre lateral e zagueiro da seleção equatoriana, dos meias do Brasil se aprofundarem, se infiltrarem mais no miolo de defesa do Equador. Por mais que o Brasil não tenha conseguido muitas vezes controlar a bola, ditar o ritmo para esperar o momento certo dessa infiltração. E a última troca foi a entrada também do Andreas Pereira no final do jogo. Estava 2 minutos. Mas eu acho que não é uma troca que dá para nem a gente avaliar aqui. Porque ele jogou menos de 2 minutos. Foi muito pouco tempo para a gente traçar uma avaliação do que queria o Ancelotti. Acho que foi mais para utilizar mais uma pausa. O que dá para esperar que ele vai repetir, talvez, para o próximo jogo? Eu acho que nada, porque tem que ser muito diferente diante do Paraguai, em que o Brasil vai ter que ditar o ritmo da partida. Não estou falando quanto à configuração tática, ele pode até repetir esse time, mas acho que o comportamento do Brasil vai ser outro. Não tenho a menor dúvida. O Brasil jogando em casa, como mandante, diante de uma seleção que não tem um apreço muito grande pela posse da bola, o Brasil vai ter que encontrar espaços. E acho que aí será uma missão interessante para a gente notar. Difícil cobrar do Ancelotti muitos movimentos, até porque é a primeira data FIFA sob o comando dele, mas veremos quanto a seleção está preparada para adversários que vão se posicionar, baixar suas linhas para se defender próximo da própria área e tentar minar o jogo do Brasil, que é o mais comum se tratando da seleção brasileira, ainda mais numa Copa do Mundo, em que dificilmente, especialmente nos primeiros jogos, um adversário vai sair para trocação com o Brasil. 2 chances claras hoje, acho que foi isso. Uma com o Richarlison, que teve uma chance, não aproveitou o chute, saiu meio fraco. E acho que o segundo tempo foi o Casemiro. Teve uma chance com o Vinícius Júnior boa também no primeiro tempo. Uma roubada de bola do Estevão, ele acelera, passa no Richarlison. Isso. E o Richarlison consegue acionar, o chute do Vinícius sai meio travado, mas acho que foi a melhor... Verdade. Tinha 4 jogadores contra 2. Para mim foi a melhor chance da seleção brasileira no primeiro tempo, foi essa. Mas acho que não dá para a gente listar aqui várias grandes chances do Brasil. Acho que o Brasil não criou praticamente nada, também não sofreu muito. Mas quando a seleção brasileira entra em campo, a gente sempre espera um repertório ofensivo maior. O Estevão foi bem? Eu gostei do jogo do Estevão. Era um jogo difícil, porque não era, novamente repetindo, não era um jogo que o Brasil teria muito a posse e ditaria o ritmo da partida. Então, para um jogador que atua pelo lado direito, o importante era ele conseguir puxar esses contra-ataques, dar velocidade para o Brasil, eventualmente roubar uma bola. Eu acho que ele foi bem nessa missão. Saiu depois, como a gente mostrou aqui, para a entrada do Gabriel Martinelli, quando a proposta do Brasil era ainda mais baixar o seu bloco, se defender, jogar próximo da área defendida pelo Alisson, para puxar mais esticado um contra-ataque. O Vinícius Júnior permaneceu e do lado direito o Ancelotti optou pela troca pelo Martinelli. Para o próximo jogo, o Rafinha também é uma dúvida como vai jogar. Se ele repetiu o time ou o esquema de hoje, o Rafinha jogaria na ponta, mas eu acho difícil. Eu não acho que você vai conseguir tirar o melhor do Rafinha se ele executar o mesmo papel que o Estevão teve hoje, de ser um ponta aberto pelo lado direito. Até porque no esquema do Barcelona, o Rafinha é um jogador de chegada de trás, por esse lado esquerdo, que explora muito bem o intervalo entre lateral e zagueiro do adversário, onde eu estou colocando o Bruno Guimarães aqui. Então, muda bastante. Será que o Ancelotti vai realmente tentar posicionar o Rafinha no lugar que ele joga no Barcelona, ou então ele vai tentar readequar o Rafinha àquela posição que ele atuou na maior parte do tempo com o Tite? Jogou a última Copa do Mundo aberto pelo lado direito como um ponta. Não gosto, mas se ele repetir esse desenho, acho que será dessa forma. Vamos conferir a tela de estatística para ver mais ou menos os números da partida. 52% de posse de bola para o Equador, 48% para o Brasil, 7 finalizações, 3 do gol do Equador.
3 do Brasil, 2 no gol somente. Grandes chances 1-1, escanteios 4-3 e passes 485 a 449. Obviamente o Equador teve um pouquinho mais posse de bola, mas a diferença de passes é pequena, Léo. Ainda passes errados, normal, tudo dentro do esperado. Eu acho que o Brasil errou mais do que deveria. Tá. Acho que o Brasil errou mais passes do que deveria. E isso minou também a saída do Brasil de trás ou eventuais ataques que o Brasil poderia articular por um erro técnico ou outro. O Brasil acabou não tendo êxito nessa missão. Acho que é um ponto também. Muitos erros técnicos que não é tão comum a jogadores desse nível, por exemplo. Se for pensar para o próximo jogo, que é contra o Paraguai, que venceu, e daqui a pouco a gente vai falar desse confronto, mantém a defesa que foi bem. Eu não vejo mudanças na linha de 4, a não ser que ele queira que o lateral esquerdo passe mais do que o Alexandre passou hoje. Aí ele tem a opção do Carlos Augusto, que na Inter joga mais como um ala até. É o reserva imediato do Di Marco. Pode ser, de repente, se ele quiser o Vinícius Júnior formando uma dupla com o Richarlison, ele daria o corredor para o lateral esquerdo e o atacante viria para o ponta, no caso o Vinícius, viria para dentro. O Vinícius jogou bem aberto, defendendo o corredor lateral hoje, no momento em que o Brasil baixava, em função do posicionamento do Ordões, funcionava também o Brasil. Às vezes variando de um 4-4-2 para um 4-1-4-1, dependendo do momento em que o Vinícius baixasse. Se o lateral direito do Equador viesse, o Vinícius tinha que voltar junto. Então, o Vinícius jogando como um ponta esquerda mesmo, não como um segundo atacante, nem como homem de referência, como um ponta bem aberto. Não sei se ele vai manter esse desenho para o jogo contra o Paraguai. De repente ele pode abrir mão de um jogador de meio campo, ou do Gerson, ou do Bruno Guimarães, para colocar o Rafinha. E aí ter o Rafinha como o 10 da seleção brasileira, não é um 10 clássico, aquele você vai... sei lá, um grande exemplo, Riquelme, cara que vai parar a bola no meio campo, ditar o ritmo. Não, é um jogador de mais infiltração, de chegada na frente, mas assim ele pode ter mais uma peça de infiltração na defesa paraguaia que deve trabalhar mais a partir de contra-ataques. Não é um time que vai ficar trocando passes para tentar furar a defesa do Brasil. Você gostou? Ontem a gente falava da importância dos atacantes defenderem, ajudarem no sistema defensivo. Hoje todos cumpriram essa missão? Sim, todos cumpriram essa missão. Acho que foi uma marca do Brasil negativa contra a Argentina, o fato do quarteto de frente ter pouca influência no jogo sem a bola do Brasil. Para hoje isso já mudou bastante. Até o Vinícius Júnior, como eu citei aqui, baixando bastante com o Ordões. Quando o Estupinhan passava, o Estevão também precisava acompanhar e precisava ficar bem esperto na passagem do lateral esquerdo da seleção equatoriana. O homem que tinha um pouquinho mais de liberdade, também porque pegava os zagueiros, era no caso o Richarlison e depois o Matheus Cunha.